Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma oportunidade de uma ação, conforme vocês mencionaram lá no grupo, vocês pediram, é uma oportunidade de position, né? Swing Trade, aqui está uma oportunidade de position, e eu quero falar para vocês sobre essa empresa Activision Blizzard. Aqui a gente tem no gráfico, né? A Activision Blizzard, ela desde o início desse ano subiu em torno de 17, 18%, hoje ela está subindo 2,56%, né? Então aí dá um pouquinho mais, já está dando 19% de alta por enquanto acumulada este ano. Essa é uma empresa de videogames que eu vou acabar falando sobre ela. Quando a gente fala de position, é muito importante a gente analisar não só a parte gráfica, tá? No trading a gente só quer saber de gráfico, né? Quando é uma posição aí para a gente fazer um buy and hold ou carregar alguns fatores além do gráfico, seria muito interessante a gente dar uma olhada. Você que não tem muito tempo, quer carregar uma ação por bastante tempo, uma ação com um upside muito grande, né? Então essa aqui é uma nova aí oportunidade. Bom, a gente analisando aqui a parte gráfica, né? A gente vê aí praticamente a extensão do Fibo, desde lá do fundo até o topo, a gente vê que tem um upside muito forte, né? Ela tem aí upside até a região de 67,96. O Credit Suisse deu call dela de compra até a região de 66. Mas o upside aqui, ó, se a gente pegar aí as próximas resistências lá em cima, a gente tem até a região que chega próxima aí da região de 80, o pivô vai estar lá na região dos 78, a segunda expansão dele, né? A primeira expansão vem aqui. E aí, a gente analisando essa empresa, se vocês quiserem analisar um determinado ativo, né? Então eu queria falar para vocês, abre o tradingview.com, vem aqui, digita o ticker da ação que você quer. Nesse caso, a TVI é o ticker da ação Activision Blizzard, né? Activision Blizzard é uma empresa de videogames desde a época dos anos 80, ela surgiu em 1979 na Califórnia, então ela fez jogos aí desde a época do Pitfall lá do Atari, tá? Você percebe que a hora que você abre aqui, você tem um gráfico em linha, né? Aqui é a opinião de algumas pessoas, nenhum é analista aqui no TradingView. Aqui os indicadores de análise técnica estão apontando para compra, né? Não estão apontando para compra pesada. E aí a gente tem aqui o valor da empresa no mercado, em torno de 42 bilhões, né? É o valor que ela capitalizou e aqui é o valor da empresa. Aqui é a parte mais de análise fundamentalista, que se você estudar, eu recomendo, conhecimento nunca é demais, independente de você ser trader, né? Imagina que você é trader e você ganha de 5 a 10 mil por dia, você não vai ficar aumentando a sua conta para fazer 20, 30, 50 mil por dia, porque não é recomendado o elevado nível de risco que você vai correr, né? O day trading ele é um meio, não um fim. E o swing trade e o position é uma estratégia de acúmulo de capital e ganho de patrimônio. Então, aqui você consegue ver, por exemplo, o balanço patrimonial. Detalhe, né? A sua página, quando você vai abrir, ela vai estar em inglês. Então, se você quiser ler, entender e você não manja do inglês, você clica com o botão direito e vem aqui a traduzir para o português e a página é traduzida somente no navegador Google Chrome, ok? Então, fica mais fácil você olhar. Aqui você vai ver o balanço patrimonial, você vai ver, cadê o earnings da empresa, o volume médio negociado, sobre histórico de preço, os dividendos pagos, né? A gente tem aqui os dividendos por ação, que ela pagou 34 centavos por ação, e o rendimento de dividendos anual. A gente tem aqui o earnings per share, 2,38, enfim. E aqui alguns indicadores da análise fundamentalista, que não é muito o conceito que eu quero entrar aqui nesse vídeo, tá? É a gente fazer aí um position, buy hold, analisando a parte de análise técnica junto com os preceitos da empresa. Então aqui está falando que ela é uma empresa de conteúdos de entretenimento, distribuição de serviços em várias plataformas e em jogos. Ela tem uma vantagem sobre você ter ações de uma determinada empresa que distribui um console, porque ela é uma empresa que fabrica os jogos e os videogames e ela está aí em vários consoles. Então aqui você vai poder dar uma olhada sobre a empresa. Aqui embaixo você vai conseguir olhar sobre o quanto está subindo naquele dia, né? Volume médio intraday negociado e o quanto está subindo a ação. E depois você consegue ver até no after aqui mais informações. Se você quiser saber notícias, você só clica e arrasta aqui, ó. Você vai conseguir ver as notícias que estão colocadas aqui. Na verdade, são essas mesmas notícias, né? Então aqui fala, por exemplo, ó, a Take-Two lança expansão e tal. Take-Two é a companhia concorrente direta dela, que é a que tem aí o GTA e tem também o Red Dead
Redemption, né? E aí a gente vê aí as demais notícias. Eu separei aqui algumas coisas, aqui tá então a parte gráfica que a gente já praticamente fez, né? A nossa parte gráfica está acima da região de 200 períodos. E agora é muito importante que a gente analise o seguinte: existe análise técnica, análise fundamentalista e análise plena, que é praticamente o que a gente está quase fazendo. Não é plena porque eu não estou fazendo a fundamentalista como deve ter feito aqui nesse vídeo, mas aqui já daria uma bela entrada, inclusive hoje já daria uma bela entrada, né? Pode entrar com 1/3 ou metade da posição e rompendo as máximas aqui confirmaria a nossa entrada. Então eu recomendaria que se você fosse entrar aqui como uma entrada agressiva, eu sempre entro em pullback através de inversão de fluxo, né? Aqui já poderia ser uma entrada, ó, nesse candle aqui de alguns dias atrás, e aqui deu uma nova oportunidade, tá? Então, e varando aqui, rompendo essa máxima, daria outra. Então recomendo entrar aí e dividir os seus lotes, né? Aqui não tem parciais, não é um trading, é um position, então a gente vai carregar aí a posição por vários meses ou talvez até de 1 a 3 anos para bater a região dos 80. O que nos motivou a entrada é exatamente a parte de análise técnica com alguns conceitos que eu vou passar aqui sobre lucro e fluxo de caixa. Então qual é o motivador da nossa saída? A perca de mínimas da própria análise técnica seria um dos motivadores de saída, mas desde que se a gente perder as mínimas aqui, mas ao mesmo tempo a gente continuar tendo fluxo de caixa positivo e lucro, a gente vai se manter posicionado, ok? Justamente por ser um position. Vamos analisar aqui no semanal. No semanal já faz 3 semanas que ela está dando oportunidade de subida. Olha como está bonito aqui, né? O gráfico, a parte de retorno à média. E aí a gente tem um belo upside no semanal. Então é uma ação para carregar mais de um ano provavelmente, tá? Então não vai ficar desesperado com oscilações e ficar comprando e vendendo, pessoal. Aqui é outra mentalidade, tá? Se você quiser saber mais sobre esse ativo, eu recomendo ir lá no investing.com, digita o ticker aqui da ação, então você pode digitar aí ATVI, né? ATVI, ele vai abrir Activision Blizzard aqui, e aí você vai conseguir visualizar mais informações. Aquela parte gráfica que a gente viu, né? Existe a parte técnica e resumo financeiro da empresa, então aqui a gente consegue ver a declaração de rendimentos da empresa, qual foi o rendimento total, margem bruta, margem líquida, o ROI dela é um ROI muito bom, 8,85%, né? Aqui é a rentabilidade total, aqui é o balanço patrimonial, né? Então a gente tem aí a dívida sobre o capital próprio e a dívida é em torno de 21,6%, uma dívida bem controlada, ela não está totalmente alavancada. Ela tem um fluxo de caixa sem precedente apresentando lucros, né? E aqui é o fluxo de caixa nos últimos meses, né? Tanto para atividades operacionais e de investimentos. Então você consegue aqui na área de finanças ver isso. Se você quiser saber notícias sobre essa empresa, então aqui vai estar, por exemplo, o Market Watch na data de ontem, ele deu que ele aumentou a possibilidade para $61 de alvo da empresa contra os 59 que ele tinha dado antes, né? E se a gente analisar aqui outras notícias, a gente vai ver que outros bancos deram também recomendações de compra para esse ativo, tá? Eu assino bastante relatório, relatório de research acaba dando uma clareada onde você quais são os aspectos, o porquê que está sendo comprado, né? Aquela determinada ação. E aqui mostra, por exemplo, outras notícias, né? De fundos que estão adquirindo. O próprio UBS aumenta a possibilidade para 66 de alvo, né, em cima dos 56, acho que eu acabei falando Credi, então eu acabei errando, é o UBS, eu já tinha lido a respeito, ok? E aqui a gente consegue ver todas as notícias para a gente fazer um estudo sobre essa empresa. Aqui é um tipo de relatório também, que vem dessa empresa que vende relatórios aqui, e eles acabam falando sobre as recuperações das vendas de games, que o maior tendão de Aquiles foi a venda de games gratuitos nas plataformas de celular e tablet que teve Google Play e iOS, né? Então esse foi um dos grandes motivadores que aqui a gente teve essa queda anterior e uma diminuição brusca da receita. Ela sofreu um turnaround, um programa de reestruturação, né? E aí aqui fala sobre todas as possibilidades, o que ela enfrentou de problemas e ao mesmo tempo quais são os pontos fortes que essa empresa pode ter agora para o próximo ano, né? Então ela fala que das indústrias de jogos de celular gera menos de 1 bilhão somente, né? E as vendas devem subir ainda 260 milhões. Fala dos pontos fortes da empresa,
que estão praticamente intactos, né? Sobre as franquias de jogos. Eu vou falar aqui em outras abas quais são as franquias que elas possuem. Então, se vocês quiserem ler, é muito interessante vocês darem uma olhada aí as oportunidades de crescimento que falam da empresa. Então, isso aqui é praticamente aí um relatório que fala sobre a companhia e aspectos aí muito interessantes. A Seeking Alpha, na minha opinião, uma das melhores plataformas de research para ser assinada aqui nos Estados Unidos, né? Aqui ela mostra algumas notícias que eu coloquei sobre, que eu acabei abrindo, né? Sobre a empresa aqui em questão, né? Que a gente está analisando, a Activision Blizzard, tinha fugido o nome. Aqui é muito interessante que fala um pouquinho sobre a trajetória. O Yahoo Finance também é uma plataforma muito interessante para notícias, tá? Então aqui ela fala que a última vez que as ações estavam $80 foi em setembro de 2018, né? Atingindo aí uma máxima histórica de 84 e depois caiu quando a gente teve aquele crash em dezembro de 2018, que foi um terror para todo mundo. As ações acabou ficando sobrevendidas, né? Veio abaixo, o mercado acabou dando uma exagerada, por isso que ela acabou até se recuperando. Bom, as suas reservas de caixa é de 1,21 bilhões, ou seja, um valor bem respeitável, aí, bem considerável. Porém, provavelmente a gente vai ter reservas líquidas aí próximos de 2,65, tá? Depois as ações ficaram de lado, né? Aqui fala sobre como se comportou o ativo. A gente pode analisar aqui, ó, ficou praticamente de lado, ó, desde o final do ano passado, começo desse ano. Ela só engatou aqui depois de julho desse ano, quando houve aí esse processo de reestruturação, ok? Então, ele falou que há otimismo do setor para 2020, porque o Xbox e o PlayStation vão lançar novos consoles, com isso vão vender novos videogames. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aí nos primeiros... a gente teve aqui nos primeiros 9 meses de 2019, a receita foi de 4,5 bi, 12% menor do que o trimestre anterior, mas o lucro líquido foi de 1,3 bilhão de dólares no terceiro trimestre, 6% menor do que o período anterior. Poxa, mas ela vem realizando aí lucros sucessivos menores. Na verdade, por mais que ela venha registrando esses lucros sucessivos menores, a perspectiva de ganho é muito grande, já que ela tem detentora praticamente das maiores franquias de games, né? Então, ela fala aqui, ó, que os analistas, isso aqui foi pelo Investor Business Daily, saiu no meio do ano, inclusive, essa chamada aqui para essa ação, tá? Acabou saindo em maio. E por isso que eu falo que oportunidades de position você vai ter que ter paciência, não é dinheiro para curto prazo, é algo para você colocar lá e estudar a empresa, quais são os concorrentes, quais são os riscos, quais são os pontos que realmente você deve abandonar esse tipo de investimento, tá? As ações, ele pergunta se é uma boa no momento, e aí aqui ele dá uma bela de uma explicada, né? Ele fala que é uma empresa praticamente hoje com valor de mercado de 41 bi lá naquela época e uma receita de 6,9 bi nos últimos 12 meses. Ela surgiu em 79 lá na Califórnia e é uma empresa de videogames que surgiu em 79 e está aí no topo do ranking do mercado, então é muito grande. Ela fala sobre a Electronic Arts, que é aí a que fabrica os jogos da série Star Wars e da NFL Football, que registrou aí uma receita 26% menor ainda do que a Activision Blizzard. A Take-Two, que é a dona do GTA e do Red Dead, registrou aí uma receita 54% menor do que a Active, né? E aí a gente teve uma receita de 13 bi. Então, por mais que tiveram essas dificuldades, a receita dela é muito superior. Fala da receita ainda da Nintendo, que é aí um grande rival dessa companhia, né? Justamente por ser muito forte na Ásia, o Nintendo, e muito forte com a concorrência do Mario Brothers lá. E aqui a gente tem aí a empresa, a Tencent, que é a empresa do dona proprietária do Fortnite, enfim, para vocês aí, de acordo com a pronúncia que alguns preferem, que é a grande vilã ainda, que acabou pegando um market share, uma boa parcela do mercado, tá? Lembrando que a Activision Blizzard, ela está com uma previsão, superou facilmente as previsões dos analistas para o terceiro semestre, tanto que ela performou bem e vem registrando essa alta, ó. A gente vê aí foi quando realmente ela engatou a alta, né? E ela é proprietária das seguintes franquias: Call of Duty, não sei se você chegou a ouvir, Candy Crush, que é aquele joguinho de celular que vai caindo as pedrinhas,
e o Warcraft, que tem aí ligas, torneios milionários de Warcraft, tá? Então, ela está para lançar. Aqui fala também que uma das grandes receitas desse tipo de segmento, desse tipo de setor, é exatamente novos jogos, novas franquias, porque 58% das receitas total da companhia vieram exatamente sobre esses 3 jogos. Então está muito concentrado. Então ela acredita que... E aí o que ela acabou fazendo? Ela acabou fazendo expansões, já que foram grandes clássicos que acabou perpetuando no mercado, e aí ao mesmo tempo ela quer vir daí registrar algumas expansões de jogos que já pegaram, né? E ao mesmo tempo está vindo aí para lançar novos games, assim como Disney acabou lançando novos filmes e novos streams. Aqui a Active, ela praticamente a Active, né? Ela acabou fazendo lançamento e está propondo o lançamento de novos games. Então ela é uma empresa que ela concorre menos com os outros fabricantes de games, já que ela está simplesmente em todos os consoles, né? Ela está no Xbox, no PlayStation, ela está na Steam. Então ela tem grandes possibilidades de se manter perpétua em relação aos seus jogos, principalmente esse. Ela teve no último trimestre 32 centavos de ganho ajustados por ação, a receita de 1,2 bi. O fluxo de caixa dela é excelente, está excedente, está sobrando. E num período anterior ela tinha ganho 52 centavos, depois acabou tendo aí uma queda nos seus ganhos em 32%, depois que a receita caiu 27%. Existe uma possibilidade que, apesar desse recuo que teve, eles esperam um salto de 12% em 2020 para a alta não da ação, mas dos ganhos. E lembra, o que move a ação é a perspectiva de ganho de uma empresa, capacidade de fluxo de caixa. A empresa gerou lucro, a ação ela é corrigida por esse lucro e aí por isso que as ações sobem, tá? Aqui fala sobre os resultados anteriores, fala sobre as pressões dos concorrentes de mercado, né? Inclusive sobre alguns aspectos de jogos gratuitos em outras plataformas. E aqui, né, são as notícias o que ela vai fazer aí nos próximos meses, e o que ela lançou, quais são então as perspectivas, atendeu as perspectivas, né? O que ela desistiu. E aqui fala que lá em maio estava falando que ela ainda era fraca, que ela ainda não era uma perspectiva ainda de compra naquele tempo. Mas isso aqui é muito bom para a gente conhecer aí, né, praticamente a empresa. A gente pode vir aqui na página da CNBC e ver mais informações a respeito dessa empresa. Então aqui vai estar notícias, aqui vai estar a alta das principais semanas. A gente vai conseguir ver aqui o earnings per share atual, o EBITDA, né? O patrimônio sobre o lucro, e a gente consegue ver aqui notícias específicas que impactam as ações da empresa. Então, se você quiser fazer aí uma análise um pouco mais criteriosa, para um buy and hold é muito bem recomendada, tá? 16, o consenso dos analistas aqui da CNBC, 16 dão o call de compra, de buy, 7 hold e 6 de sobrecompra, para realmente comprar, forte compra, perdão, né? Aqui, ó, olha só que interessante, é aqui que eu venho chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui as projeções de ganhos, né? Perceba que todas as projeções de ganhos esse ano, de todos os trimestres, vieram acima da expectativa. E a ação, né, ela praticamente, depois que começou a registrar alta sobre o seu fluxo de caixa, ela subiu. E ela subiu 19% até agora. Agora, o que nos chama a atenção é que a perspectiva para o próximo trimestre, que o resultado é 10 de fevereiro de 2020, ela tem uma perspectiva de pagar $1,19 por ação. Muito mais alta. Então, a puxada é agora. Tá? Depois a gente tem aqui, ó, perspectivas de 36, 40, 47. Então, é uma boa ação para a gente entrar agora e ficar no buy and hold, já que não tem perspectivas de prejuízo. E, de novo, em fevereiro do ano que vem, completando aí praticamente o ano, ela dá outra porrada, outra pancada. E, às vezes, por balanço, a gente já consegue ter lucros assim substanciais de 10 ou 20%, quem sabe aí de um dia para o outro, simplesmente acompanhando um balanço, tá? Então essa é uma grande perspectiva. Na Bloomberg a gente consegue visualizar alguns dados aqui da empresa, né? Relações fundamentalistas, o quanto ela pagou de dividendo, o earnings per share, que é o lucro compartilhado por ação, e a gente consegue aqui, ó, o Wall Street Journal, a gente consegue puxar
um pouco mais criterioso. Wall Street Journal você acha que teria que assinar, eu não sei se esse recurso tem gratuito, eu acredito que tenha, mas eu sou assinante, então abre full aqui, mas você pode assinar, é baratinho para você ter um acesso bem legal sobre notícias, tá? Não dá $10 por mês e eu acho muito interessante você estar antenado no Wall Street Journal. Ele é precursor de muitos eventos econômicos e notícias. Então aqui a gente tem as estimativas de receitas por ações, a gente tem os dados, o lucro por ação, a gente tem a perspectiva de balanço patrimonial para cima e um fluxo de caixa de aproximadamente atual de 300 milhões, com a perspectiva, se realmente pagar tudo aquilo, vai passar dos 600 e aí a ação pode dar uma pancada, tá? Aqui são as relações que eu ainda não quero entrar nesse vídeo, a gente estuda num vídeo próximo aí as relações de retorno versus o investimento e não só sobre o ROI, mas sobre aspectos fundamentalistas. Não é difícil, é super tranquilo, é uma coisa bem teórica e fácil, mas não é o objetivo desse vídeo, tá? E aí eu falo numa próxima oportunidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse. Não sei se vocês gostaram como que a gente faz uma análise completa. É claro que eu estou tentando ser breve e curto para o vídeo não ficar muito longo, mas o ideal é que vocês leiam, né? Praticamente aqui todas as partes lá no Investing, notícias que podem acompanhar a ação, né? Se vocês quiserem algo um pouco mais completo, seria interessante vocês abrirem aqui o Finviz, finviz.com, um mapa muito bom, tá? De screener sobre a ação. Você pode digitar aqui, ó, também ATVI, para você ver o que fala sobre a ação. Aqui vai ter uma análise gráfica praticamente pronta. Aqui a análise fundamentalista mastigada, né, que você pode olhar e ver se te interessa. E aqui é todas as notícias interessantes também que você pode acabar abrindo para dar uma olhadinha aí sobre o ativo, tá? O Google é o pai de todos. As notícias podem ser abertas aqui, ó. O Market Watch aqui eu achei pelo Investing. Isso aqui é um relatório que eu acabo assinando, um relatório que você pode pagar uma anualidade, equivalente a uma das empresas de relatório aí no Brasil. O Seeking Alpha também é Research. E o resto é tudo gratuito para você poder dar uma olhada, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é muito o meu perfil traçar as minhas posições de carteira de longo prazo e buy and hold. A maioria da galera sempre deu interesse que quer as operações de curto, mas eu acabei tendo um feedback muito bacana lá no grupo, no Good Morning Wall Street, onde a gente fala aí diariamente sobre economia e macroeconomia. Vou subir então esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe, né? Se esse não é o conteúdo talvez que você queira ver, então coloque aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver no meu canal, que eu vou estar colocando, tá? Mas a ideia é começar a colocar algumas posições, seja de swing trade ou buy and hold, e a gente fazer uma análise um pouco plena, um pouco mais profunda do que simplesmente só ficar analisando o gráfico, né? E te vejo aí no próximo vídeo. Tchau, pessoal!